Acho que assim fica melhor. Olá, meu nome é Kátia Luz, sou cartomante. Para quem não me conhece, está chegando nesse vídeo, tem uma página aqui no Instagram. Aproveite para estar assistindo os outros vídeos do quadro Cartas Reflexivas, tá? É um quadro onde eu tento trazer para vocês as cartas do baralho cigano. E não trouxe baralho cigano, mas baralho cigano todo mundo conhece, né? Tem vários decks, o baralho Lenormand, mas também tem o de Saracane, né? E o oráculo o baralho de Dona Maria Mulambo, tá? E hoje o quadro quem traz são as cartas desse deck maravilhoso. Hoje eu não trago uma carta específica, que é assim que eu costumo fazer, porque estarei utilizando algumas cartas para falar sobre, para trazer a reflexão, tá bem? Bom, só mais um recadinho. Tem um canal no YouTube, Cartomante Kátia Luz. Vou deixar aqui o nome do canal, passem lá, se inscrevam. Isso ajuda muito, isso motiva muito, porque aí quando a gente vê que estamos alcançando pessoas, tá? Nos estimulamos a estarmos produzindo mais e mais e mais vídeos, estudando, dedicando, estudar de qualquer jeito, porque é para mim, é para quem estuda, é para você, né? Mas a buscar cada vez mais para que possamos compartilhar sempre, trazendo abordagens cada vez mais profundas, com seriedade, responsabilidade, né? E foco. Vamos lá. Hoje, para começar, eu trouxe duas cartas que eu amo, uma combinação maravilhosa do deck de Dona Maria Mulambo, tá? Esse aqui, carta 9 da moça, esse é do deck, o último, né, que foi lançado, e traz a moça, o casal negro também, tá? E a carta 10, que é o cavaleiro, que é o homem. Desculpa, cavaleiro, a gente coloca esse nome no deck cigano, né? Que é o homem. Por que eu trouxe essas duas cartas do deck do baralho de Dona Maria Mulambo? Porque o tema de hoje, olá para quem está entrando, o tema de hoje ele vem falar sobre respeitar o seu ritmo. Você mulher que está ouvindo, você homem que está ouvindo, tá? Respeitar o seu ritmo. Por que respeitar o seu ritmo? Como assim? Primeiro eu preciso que você entenda o seguinte, e vou dar um exemplo sobre trabalhar em redes sociais, trabalhar no mundo virtual, tá? Tem uma loja virtual, você é cartomante, você tem um negócio que você faz a divulgação através das redes sociais, tá? E eu vou usar esse exemplo, por quê? Porque a reflexão veio dessa forma, mas isso se expande. Você tem um jeito de fazer o seu trabalho, você tem uma forma de gerenciar a sua vida, de organizar a sua vida, tá? Quando você começa a olhar para o trabalho do outro e deseja obter o que o outro obtém, você está esquecendo que o outro tem toda uma estrada construída, percorrida, que você ainda não percorreu. E se você percorreu, digamos assim, em tempo, falando de tempo, 10 anos já, o outro também, 20 anos já, o outro também, são estradas diferentes. Por que estradas diferentes? Porque você tem a sua história, você tem a sua trajetória. Quando passamos a olhar o que o outro faz, a olhar o que o outro está, como o outro está fazendo, e a copiar exatamente aquilo, sabe? Copiar exatamente aquilo. A luz está estourando na minha cara. Trazer para o nosso trabalho, tá? E aplicar uma cópia exata, estamos pulando uma etapa imensa. Que etapa é essa? A do crescimento interno, desrespeitando o nosso ritmo, a nossa forma de entender o nosso trabalho, o tempo que o nosso eu leva para amadurecer dentro daquela função que estamos exercendo, dentro daquela função. Tá? A carta que também fala de trabalho, do trabalho que realizamos, dentro daquela função que realizamos.
Ah, Kátia, então quer dizer que eu não posso olhar o que o outro faz, que eu não devo, que não é ideal. Olhar o que o outro faz e está fazendo, claro que você pode. Claro que você pode. Você pode olhar, nossa, que ideia bacana, que ideia legal. Você traz para você e aplica o seu jeito de ser, o seu modo de entender o seu trabalho, porque você já tem toda uma trajetória. O que faz com que nos percamos, e aí tem uma consequência que eu vou chegar nela, é quando eu deixo o meu jeito de ser, o meu modo de compreender o meu trabalho e eu quero alcançar aquele lugar que o outro se encontra. Eu quero alcançar aquele nível, vou colocar como nível, tá? Aquele degrau que o outro já alcançou. Quando eu faço isso, eu deixo de aplicar a minha essência, a minha força, tá? A minha luz, a minha energia ali, e eu começo a querer copiar exatamente o que o outro fez. E uma vez foi me dito assim, cada um tem a sua trajetória, cada um, tá, tem a sua história, o seu jeito de fazer o seu trabalho. Sou cartomante, tem milhares de cartomantes aí. Cada um de nós, né, também tem os homens, tem a sua trajetória, tem a sua história. Então não tem como eu pegar alguém que eu possa seguir, que eu possa, vou me colocar como exemplo, tá? Então não tem como eu pegar alguém que eu possa seguir e olhar o que ele faz e trazer uma cópia exata para minha vida, porque eu vou estar pulando uma etapa, várias etapas enormes. Mesmo que eu alcance no quesito resultado prático, vamos falar de forma mais direta, de seguidores, já que eu falei de mundo virtual, de seguidores ou de atendimento com as cartas, né? Estou me usando como exemplo, e o ambiente virtual, tá, gente? Eu não vou estar crescendo de dentro para fora. Então, olha, eu vou estar alcançando no externo esse patamar, esse degrau. Mas o crescimento, o amadurecimento, ele vai continuar aqui no ritmo que é meu, tá? Devagarzinho, devagarzinho. O que acontece comigo? Eu estou ganhando dinheiro, já que eu estou sendo direta, tá, gente? Estou ganhando dinheiro, estou com seguidores, porém, eu não tenho mais prazer em atender. Eu não me identifico mais com aquilo. Me perdi dos meus princípios, aqueles que me regem, aqueles que falam quem eu sou, a minha essência. Eu separei até a cartinha, deixa eu ver se ela está fácil. Aí eu já juntei. Que seria do coração, vou pegar para vocês, tá? Por quê? Porque a minha essência, quem eu sou, a do coração e a do sol também cabe aqui. Quem eu sou tem que estar ali. É a minha identidade, é como eu carimbo o meu trabalho, tá? Como cartomante, como a minha loja virtual, seja o que for. Eu tô falando cartomante porque sou cartomante, mas tô me usando como exemplo. Mas seja como for. Então, quando eu busco, quando eu busco o amadurecimento, quando eu busco resultado prático, e esqueço que eu tenho um ritmo, que eu tenho uma sequência na realização do meu trabalho, da minha tarefa, da minha responsabilidade, eu me frustro. Eu começo a olhar para o que eu faço e começo a achar pouco e não consigo entender por que eu me mato e não consigo alcançar o que o outro aparenta alcançar. Porque é muito fácil a gente ver números e o que se fala, tá? Agora, a trajetória que o outro percorreu, se percorreu. Mas aqueles que realmente têm uma história, uma trajetória já realizada, foi uma caminhada dura, de dedicação, de autoentendimento para entender quem ele é. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu comecei com as cartas, eu tinha alguns dogmas. De onde que eu tirei? Sei lá. Eu só tinha. Descobri que eles existiam em mim.
Eu identifiquei isso muito cedo, mas, gente, o fato de eu ter identificado isso muito cedo não significa que eu consegui transformá-los de uma hora para outra. Eu demorei um tempo. Então, assim, eu sabia que eu tinha aqueles dogmas que me limitavam, tá, em relação ao oráculo. E aí, eu tava sempre com aquilo na cabeça. Eu preciso sair disso, eu preciso fazer de outra forma. Só que eu não conseguia. Com o tempo, quando eu desisti de lutar, mas toda vez que aquilo me esbarrava, eu encarava aquilo, admitia que eu tinha, que precisava mudar, com o tempo eu fui me transformando, e assim, hoje eu vejo de outra forma. Para dar um exemplo mais concreto, estou falando do crescimento, do amadurecimento, tá? Isso faz parte do ritmo, isso faz parte da cadência, isso faz parte do crescer, tá? Para que eu alcance o resultado que eu espero. O resultado eu tenho objetivo, tá? Só que eu preciso crescer tanto em práticas, em ações, mas também no entendimento. E aí eu tenho um ritmo. A minha essência, a minha força, quem eu sou, ela tem um jeito de lidar com as coisas. Ela tem uma forma de fazer as coisas, tá? Então, um exemplo mais prático que aí pode aplicar em todas as áreas. Eu gostava muito no início, muito, de usar todos os elementos, os 4 elementos da natureza, para montar minha mesa oracular. Sempre ia lá, montava, eu não tinha uma mesa fixa, então eu ia lá, montava a minha mesa, desmontava a minha mesa, e montava a minha mesa, desmontava a minha mesa. Bom, e eu não conseguia não montar, eu fui atrás para saber se precisava, e eu li muita exagero, né? Eu li bastante coisas, pessoas diferentes falando, eu fui ver o que se falava sobre, né? E só que para mim era bom montando aquilo, e eu tinha todo esse trabalho, eu não conseguia conceber não montar. Só que um dia começou a me incomodar, eu comecei a questionar por que eu fazia todo aquele trabalho. Se eu tinha atendimento às 9 da manhã, às, 2 da tarde, depois às 8 da noite, eu tinha que montar a mesa nesses 3 horários porque eu também tinha outras coisas para fazer com aquela mesa, eu não tinha outro lugar. E aí eu comecei a me questionar, só que eu não consegui mudar de uma hora para outra. Por quê? Eu via de uma forma prática que alguma coisa precisava ser feita em relação àquilo, nem que fosse comprar outra mesa, mas dentro de mim eu tinha todo um processo de amadurecimento acontecendo, todo um processo se desenvolvendo. O que aconteceu? De 4 elementos, né? Terra, água, o incenso, né? E o fogo, a vela, eu fui para 3, e aí depois veio um outro jeito, mas gente, isso demorou, viu? Veio um outro jeito de fazer, que aí eu falei, é esse aqui, esse é para mim. E como eu identifico o meu processo de amadurecimento? Hoje, eu não faço como eu comecei, e não é isso que diz que eu amadureci nesse sentido, nessa questão. O que me mostra o meu amadurecimento é que mesmo eu fazendo de uma forma totalmente diferente, se eu tiver que colocar os 4 elementos, eu vou colocar e não vai me doer. Se eu não colocar nada, não vai me doer. É um dos dogmas que eu tive que vencer, que superar. Então, voltando, só para desenhar, tá? Voltando ao exemplo, ao tema, perdão, não adianta olhar o que o outro está fazendo, tentar fazer exatamente igual para obter os mesmos resultados. Se você é uma pessoa, você não é o outro, então você tem o seu ritmo, você tem o seu tempo, você tem a sua forma de ver o seu trabalho, a sua forma de entender o seu trabalho, mesmo que seja igual ao do outro, no sentido de, é marceneiro, você também, tá? Mas você tem um jeito, um ritmo, um objetivo, tudo isso constitui você em relação ao seu trabalho, tá? E aí, onde a gente se fere? Trouxe 2 cartas aqui desse deck que elas representam bem o que eu quero falar sobre isso. Bom, quando eu me vislumbro, quando eu começo a olhar para o que o outro está fazendo, nossa, vou voltar a me usar como exemplo, né? Cartomante, então vou usar a cartomancia como exemplo. Nossa, mas fulano está arrasando, nossa, que legal.
E eu começo a ficar encantada. Então, a rosa, ela é linda. Por que eu trouxe ela? Ela é linda. A rosa, ela encanta. Ela nos deixa fascinados, apaixonados, encantados, maravilhosos. Gente, um buquê de rosas é maravilhoso. Aliás, buquê de flores são maravilhosos, mas a rosa é linda. Porém, ela é tão linda, ela é tão linda, ela é tão linda, tão fascinante, que não vemos os espinhos. Essa carta tem um espinho bem aqui, acho que a luz não deixa ver. Ó, estão vendo? E nos fere. Então, como que ela se aplica na vida? Eu me deixo encantar tanto e fico tão fascinada pelo que o outro está fazendo e tento copiar exatamente uma cópia do que o outro realiza para obter os mesmos resultados, que eu começo a me perder dos meus princípios, da minha identidade, daquilo que me liga a cartomancia, como eu estou usando a cartomancia como exemplo, tá? Da cartomancia. E aí, eu começo a me frustrar. Eu não consigo mais me identificar com o jogo oracular, ou com você, com o seu trabalho, né? Você que está assistindo, que possa estar passando por isso, ou conhece quem esteja passando, aproveita e compartilha o vídeo. Chama a pessoa. Eu começo a ver cada vez mais o meu trabalho com, nossa, eu não consigo fazer aquilo, por que eu faço e não alcanço isso, por que o meu não dá resultado, por quê? Por quê? Porque você está olhando o que o outro está fazendo e você não está fazendo o seu no seu tempo, no seu ritmo. Olhar as ideias, que bacana, olha que ideia legal, poxa, eu podia experimentar isso, trazer para o seu mundo. E colocar a sua identidade, a sua marca, o seu ritmo, o seu tempo é uma coisa. Perder o seu tempo olhando o que o outro faz, comparando o seu trabalho com o do outro, é você se ferir, é você se machucar, é você se permitir o vislumbre, tá? Pelo que o outro está fazendo, mas você esquece todos os espinhos que o outro teve que enfrentar, todos os tropeços que o outro precisou dar para alcançar o que ele alcançou. E aí, esse tempo que eu perco em comparar o meu trabalho, seja no que for, com o que o outro realiza, eu vou atraindo para mim energias viciosas, ruins para minha vida, tá? Então aqui vem falar dos vícios, vem falar dos maus hábitos, vem falar daquele comportamento tanto prático, por exemplo, pode falar de bebida, cigarro, enfim, mas também de pensamentos, tá? De atitudes que a gente tem, por exemplo, um hábito, vou ir lá no fulano, ver o que o fulano tá fazendo, vou fazer igual aqui, exatamente igual. Então você foge de você. E vai falando dos maus hábitos, tá? Dos vícios que te causam dor, distancia você da sua essência, distancia você do seu processo de amadurecimento. Por isso, respeitar o seu ritmo. E aí, estou terminando, tá, gente? Voltando na cartinha da mulher e do homem e da cartinha do gato. Eu adoro essa carta desse deck, é maravilhosa. Eu relaciono ela muito com as moças, com as pombogiras, porque acho que a primeira vez que eu peguei esse deck, apesar de que a pombogira está representada aqui, mas quando eu peguei esse deck a primeira vez, pra mim era falar da pombogira. Eu olho pra ele assim, e principalmente se vier assim no jogo, são elas, voltando. Por quê? Ser homem, ser mulher, né, é ter coragem, e ser homem e ser mulher na realização de nossas tarefas, tá? É ter coragem de sermos nós mesmos, tá? É respeitar o nosso ritmo, o nosso tempo, nossa identidade em todas as tarefas que realizamos. Permitir que a nossa identidade, a nossa personalidade permaneça ali. Não nos ausentarmos, né? Não retirar a nossa essência. Que aí eu posso colocar essa cartinha aqui do sol, tá? Do nosso trabalho. Porque aí vai ser um trabalho vazio, porque aí eu não vou ter feito a caminhada que eu preciso fazer, porque há um aprendizado nesse processo, e o mérito de quando você chegar lá naquele resultado que você espera,
Quando você chegar lá, você vai falar, meu Deus, olha quanto que eu cresci. Aqueles números, claro, você vai ser grato por estar lá, mas aqueles números não serão nada com o verdadeiro aprendizado. Por quê? Porque você pode chegar lá e tropeçar, você pode chegar lá e ter algumas questões que te façam balançar, mas você tem força, experiência e amadurecimento para não cair. Se tropeçar, se levou um tombo, caiu, levanta, porque você já fez o caminho uma vez, você consegue fazer de novo. Você conhece a estrada. Terá outras experiências, sim, mas você conhece a estrada, tá? Outra que é muito importante, mesmo que você precise descer alguns degraus por algum motivo, você vai saber descer e vai saber subir. Então não será vazio, não terá sido vazio, porque você colocou ali a sua identidade, a sua marca, a sua essência, a sua força, você amadureceu, você cresceu nesse processo. Então, era essa reflexão, tá, que me veio hoje. E aí eu quero ressaltar duas frases que me foram passadas, uma por cada mentora. A primeira pela Cigana, e há muito tempo. E ela me falou assim, e hoje é engraçado, essas duas frases passadas em momentos distintos, elas se encontram e são perfeitas para essa reflexão. A primeira é que cada um tem sua caminhada, cada um tem sua estrada. Eu até falei ela aqui durante a reflexão, mas eu não dei o nome, né, a quem falou. E cada um tem a sua história, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua trajetória, tá? Então, respeita o seu ritmo, respeita o seu momento, respeita a sua trajetória. É respeitar a si mesmo. A si mesmo. E a outra, que foi a moça que passou, disse que ser mulher, e aí com a licença dela eu coloco também ser homem, né? Que ser mulher, ser homem é ter coragem para ser você mesmo. E quando ela falou essa frase, eu achei maravilhosa, mas eu não havia entendido tudo que essa frase traz, assim como eu ainda não entendo todo o contexto que ela abraça. Mas eu compreendo um pouco mais do que eu compreendi ontem, sabe? Então, que ser mulher é ter coragem para ser você, para você realizar a sua caminhada, a sua trajetória, respeitar o seu tempo, tá bem? Então, um beijo para vocês, até o próximo vídeo do quadro Cartas Reflexivas, tá? Que as palavras possam alcançar cada um. Dê o coraçãozinho, tá? Vai no canal no YouTube, Cartomante Kátia Luz, eu vou deixar aqui na descrição. E tem uma página no Face também, tá bem? Beijos, que as moças, né, já que é o oráculo de Maria Mulambo, que as moças e os Exus abram os nossos caminhos, mas que tenhamos a capacidade, a autenticidade de lutarmos a nossa luta, de percebermos quem somos, o que buscamos e nos mantermos ali fiéis a nós, tá? Porque quando chegarmos lá na frente, a gente pode até falar, poxa vida, lutei tanto para isso, eu nem quero mais isso, não era bem isso. Mas você escolheu, você amadureceu nesse processo. Acho que o difícil, mas também tem aí um aprendizado no final, mas o difícil é a gente chegar lá na frente e falar, meu Deus, estou vazia, estou vazio, né, de conteúdo de fato, né? Eu pulei uma etapa enorme e não amadureci, não me desenvolvi, não cresci como pessoa integral, né? Campo material, mental, espiritual, todos físicos, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Botei a mão bem na frente.